Bom, então vamos entender bem essa questão aí, tá? A gente tem aqui nosso eixo. Tá? E o eixo ele funciona com duas polias. Uma polia toca a outra. Então a gente tem o diâmetro de 200 de uma polia, diâmetro de 300 de outra polia. Aqui diz diâmetro 100 do eixo. Um eixo intermediário de diâmetro e sustenta duas polias. Não, mas esse 100 aqui, eu acho que ele está no lugar errado aqui. Eu peguei direto do livro, não sei. Mas eu teria que apagar esse 100 aqui, não está certo, não. No diâmetro que sustenta duas polias, a polia transmite potência de máquina, causando no lado tenso, no lado frouxo, tensão na correia, enquanto a reflexão não faz processos simples. Não... Tem uma dúvida aí? Deixa eu abrir o chat aqui para acompanhar vocês. Chat. 38 no enunciado no desenho 100, né? É 38. De 100 ali tá fora. Não tem como fazer um eixo de 100. Não teria nem deflexão aí. Vamos abrir a fórmula para a gente ver como funciona a fórmula lá de... Depois do problema não tem. Seria E 200 gigapascal. Quando o Stigley fala de aços, ele sempre considera de 207, na verdade. Tá? Se tu olhar lá no gabarito, ele sempre bota 207. Mas de 190 até 210 está valendo, tá? Um pouco diferente disso, não daria. Y1, Y2 com diâmetro de 38 mesmo. Tá até um pouco grande a deflexão, 12 milímetros. Mas, vamos ver. Meio metro. Não sei também. Poderia ser. Então, eu não entendi a dúvida de vocês do B e do F, tá? Talvez seja porque aqui na tabela tem o ponto A, B e C, certo? Ponto A, B e C. E o ponto e o F seria o valor da força. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho esse tipo de viga, eu tenho uma equação para essa porção, tá? Vai ser a y do ponto A até o ponto B. E outra cor aqui, será? E eu tenho outra equação do ponto B até o ponto C, que é o y dc. Tá? Então, de A até B vale essa equação, de B até C vale essa equação. Mas aqui na fórmula eu uso F maiúsculo, que seria o valor da força. O valor da força. A e B seriam as dimensões do eixo. Tá? Aí como é que a gente vai proceder? A gente tem que achar a deflexão no ponto B. Então, qualquer uma da fórmula a gente pode utilizar. A deflexão no ponto B para uma força, tá? E depois a deflexão no mesmo ponto para outra força. Aí só uma, não sei o meu comentário. Espera aí que nós vamos resolver essa questão. Se alguém quiser falar, pode falar, tá, pessoal? Não precisa ficar... Só depois vai aparecer no YouTube, esses ficam tímidos. Deixa eu abrir aqui para mim ver aqui o eixo. Então a gente tem uma viga, né? Eu tenho o eixo Z, X, Z. X. Eu vou botar mais ou menos como está ali no Z. Eu tenho a polia A de 200 e a polia B de 300. A polia A tem uma força para cá e a polia B uma força para cima. Tá? Então, a força, vamos chamar aqui de força A, e aqui a força B. Tá? A força A vai fazer o eixo fletir dessa maneira.
A força B vai fazer o eixo fletir de maneira contrária. Então, eu tenho que calcular para o ponto A o Y da força A. E eu vou calcular para o ponto A o Y da força B no ponto A. Y da força A no ponto A e Y da força B no ponto A. E aí eu vou ter que fazer, né, um menos o outro para encontrar qual é a deflexão real da minha viga. Tá? Aqui, compartilhar. Então, para polia A, força A, né? Y da força A, vamos dizer assim. Então, eu posso usar qualquer uma das fórmulas, tá? Deixa eu ver qual que é mais fácil, acho que é a de cima até. Vou botar ela vermelha aqui, porque é essa vermelha que a gente vai calcular. Vou botar as dimensões aqui, já vou montando as dimensões com tudo certinho. Aqui eu tenho 0,3, 0,5, 0,4. No caso, a reflexão seria... Deixa eu ver. Isso, aí tem que ver Y1, Y2, sim. Pode ser uma menos a outra. Pode ser uma menos a outra. Tá? Porque a gente vai calcular né, para a força A. Então, aqui eu vou ter que colocar a equação. Fbx sobre 6EIL multiplica x ao quadrado mais b ao quadrado menos L ao quadrado. Aí, nesse caso aqui, eu tenho a força, que vai ser a força A, que eu vou ter que calcular. Na verdade, é só somar as duas, né? A distância B vai ser 900 milímetros. Tá? A posição X vai ser 300 milímetros. 6 I vezes... E o meu L vai ser 800, 1.200, 1.200 milímetros. Tá? X ao quadrado, aí eu vou botar 300 ao quadrado mais 900 ao quadrado menos 1.200 ao quadrado. Vou botar um espacinho aqui na minha folha. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, essa aqui é a fórmula que tem lá. Né? Então, a distância x é 0 até o ponto que eu quero analisar. 300, aqui tem metros, né? Metro, 300 milímetros. Tá? Milímetros, a posição x. E a posição B, segundo a tabela, seria esse tamanho aqui. Ó. Então, seria os 900 milímetros. E o comprimento total, a soma de tudo, 1.200 milímetros. Seria mais ou menos isso aqui. O valor de x e b sempre será em relação aos apoios. Sim, na verdade, tem que ver o teu centro de coordenados, né, que tu colocou, né, que o exercício colocou, na verdade, tá? Aqui, vamos compartilhar aqui a tela do exercício, ó. O x está aqui e o z está lá, ó. X, o y provavelmente está aqui para cima, aqui, ó. Y e z, né? Então, eu vou partir usando o mesmo centro de coordenadas. E a medida b vai ser em referência à posição da minha força. Para o mesmo ponto, só que para outra força, eu vou utilizar o y da força A. Mesmo y, a força A. E aí, vamos lá botar na fórmula.
a tabela. Tá? Agora a minha força, ela está aqui no fundo. Tá? Vou apagar aqui se consigo. Eu não sei muito mexer nesses tecnologia aqui. Borracha. Aí. Vou pegar todas as minhas anotações. Agora, eu estou avaliando a força B, que estaria aqui no fundo, né? Então, eu tenho que considerar ela diferente, tá? A minha força B estando aqui no fundo, ó, eu estou interessado no ponto A. Então, eu tenho que usar o Y, AB. Eu estou interessado no ponto que está aqui nessa região, né? Eu tenho que usar o Y, AB. Vou copiar a fórmula. É a mesma fórmula, na verdade, F bx sobre 6EIL x ao quadrado menos L ao quadrado. Tá? Só que agora eu vou pegar a minha força A minha distância B será, os 400 milímetros, tá? E a minha posição X continua sendo os 300 milímetros, dividido por 6 EI e o L 1.200 milímetros. Mesma coisa, X 300 ao quadrado, mais o meu B 400, não, 400, tá? Ao quadrado, menos 1.200 ao quadrado. Tá? Por que a força A aí? Não seria força B? Então, é a força... sim, perdão. Força B. Força B. Força B. Né? A deflexão no ponto A devido à força B. Obrigado, Jonathan. Deflexão do ponto A em relação à força B. Então, eu botaria a força B. Força A, então, usa a equação, né? Vai dar uma medida, certo? E a força B vai dar, provavelmente, com o sinal invertido. Inclusive, eu não lembro se o sinal entra aqui na fórmula, né? Se é para cima ou para baixo, provavelmente sim. Porque lá a deflexão, a tabela, ele considera a força para baixo aqui, ó. Ele considera a força para baixo. Então, se tiver a força para cima, você tem que inverter o sinal. Pode ser que essa força B ela fique negativa. Então, por isso pode ser que a força B fique negativa para dar o sinal, né, que ela está no sentido contrário da outra força. Deixa eu desfechar o WhatsApp aqui, senão a gente não vai conseguir trabalhar. Tá? E isso aqui para o ponto A, depois eu vou fazer a mesma coisa para o ponto B. Tá, pessoal? Deu para entender? Precisa mais alguma ajuda? Na força B, desconsidera a distância entre as polias 0,5, usa só de 0,3. Então, é que... Vamos lá. Luan pediu, na força B, desconsidera a distância entre as polias de 0,5, uso só de 0,3. Então, é que quando a gente calcula a força B, você tem que pensar que você quer... Aqui está o X, né? O X está direcionado para aquele sentido. Eu estou querendo de 0 até a força. Tá? Então, por isso que de 0 até a força, a minha posição é a posição A. E a posição B seria da força até o final da viga. Tá? Então, é mais ou menos essa a convenção do sinal que ele utiliza. Tá? Mais ou menos essa convenção do sinal que ele utiliza. Partindo da origem, o lado 0 da força seria a porção A, né, AB, e o lado da força até o final seria a porção... aqui a força mais para cá, mas não quer dizer. O que importa é onde fica a tua origem. Onde fica a tua origem.
aqui YAB seria da origem até B, tá? E BA, mexer aqui. E BC, perdão, BC seria da força até o final da viga. Então, quanto seria o FB? Quanto seria o FB? O FB seria a força em B, a gente calculou semana passada, né? Eu posso dar 2060, acho que é uma coisa assim. Porque você tem que fazer aquela relação da tração, né? 0,125, né? Está lá no exercício. Fechei agora ele. Mas eu teria que pegar aquela relação lá do exercício, tá? Então, aqui a força A seria os 3 kN e a força B seria a relação do T2 com o T1. Aí tem que usar aqui a relação 125 T2. T1 igual a 125 T2. E ele tem que ter um equilíbrio de torques, né? Então, o mesmo torque que você está gerando aqui na polia A, ele tem que consumir aqui na polia B. Essa foi qual seria a fórmula para o calculamento de inércia para esse caso? Então, quando a gente tem o Wagner pediu ali no chat, né? Qual seria o momento de inércia para calcular? Sempre que a gente tem uma seção circular, o nosso momento de inércia π d na quarta sobre 64. Tá? E o momento polar de inércia, que seria, então esse aqui é flexão. E o momento polar de inércia é π d na quarta sobre 32 para a torção. Tá? Rodrigo, você pode usar metro, tá? Pode usar metro e o E aqui em Pascal, certo? Pode usar metro e E em Pascal, ou milímetro e o E em megapascal, tá? Eu disse, eu sempre trabalhei em milímetro e o nosso E aqui em 207.000 megapascal. Aí a resposta já vai dar em milímetro. Se você utilizar metro e pascal, então seria vezes 10 na 9, né? 207 vezes 10 na 9 pascal. E a força em Newton também. Aí você vai ter a deflexão em metro. Qualquer uma das duas unidades está correta e está adequada. Beleza, pessoal? Acho que dá. Eu posso dar mais prazo também para vocês. Não lembro quanto que está para entregar a tarefa lá, mas eu posso aumentar um pouco o prazo lá para vocês conseguirem fazer. Tá? Eu até vou ter que atualizar o plano, vou ter que falar com vocês certinho, botar isso o meu T1 vai ser 0,25. Isso. Isso aqui a gente tinha feito em aula. Sim, eu posso tirar uma foto, não tem problema. Deixa eu ver como é que ficou lá. 2,7, 0,3, tá? E o diâmetro é de 200 e a outra 300. Tá? E a gente tem lá no outro T2 T1 aqui. A gente faz um somatório de momento torsor. Tá? Somar os momentos torsor, isso tem que estar igual a zero para estar no equilíbrio quase estático. Tá? Então, eu tenho... aí, bom, vocês vão fazer, né, esse e o 0,3 no sentido contrário. Então, 2,7 vezes 200 sobre 2
menos 0,3 vezes 200 sobre 2, tá? Mais T2 vezes 300 sobre 2, mais não, aqui é mais, esse aqui é menos, menos, e mais T1 vezes 300 sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a zero, e aí, né, vão ter 2,4 vezes 100, 2,4 vezes 100, menos ou igual a T2 menos T1 multiplica 150. E aí aqui mais, considerando T2 igual T2, não, T1 igual a 0,125 T2. Tá? Aí se você vai substituir esse valor aqui em cima, vai encontrar quanto que vale o T1 e quanto que vale o T2. Tá? E aí, a força B seria a soma dos dois, né? A força A é a soma dos dois e a força B é a soma dos dois, tá? Isso aqui, ele é muito utilizado para polias, tá? Sempre que tiver problema com polias, a gente vai ter essa consideração, tá? Para a polia, a gente tem que ter tração nas duas extremidades da polia. Isso vai carregar nosso eixo. Então, tração, a gente vai ter polia, a gente vai ter tração nas duas extremidades da polia, vai carregar nosso eixo. E quando for engrenagem vai ser um pouco diferente, mas enfim, é o tipo de carregamento que a gente tem no eixo aí. Bom, eu estava falando que aí como as aulas, né, as aulas aí via Zoom, né, via plataforma, elas vão até final de abril, o grau A também vai cair nessa região, tá, pessoal? Então mantenha as tarefas atualizadas aí. Eu vi que teve uns 2 ou 3 participantes que não conseguiram entregar a tarefa do capítulo 3, tá? Me manda por e-mail, manda por WhatsApp, vocês têm o contato, tudo. Não deixem nenhuma tarefa para passar, tá? Porque eu vou ter que atualizar, vou ter que falar isso com vocês certinho, expor lá, mas provavelmente a gente vai fazer o nosso grau A baseado em notas de trabalhos, tá? Tarefas, tem aquela lista de dimensionamento, vou postar hoje ou a segunda já. Talvez eu já vá postar ela já como uma tarefa, certo? Para vocês terem data para entregar e tal. E ter o controle lá no Moodle. Tá? O pessoal da FTech está cobrando isso bastante da gente, isso. E eu acho que vai ser mais coisa mais ou menos assim. Bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo, hein? Tudo certo? Eu vou tirar a foto depois e boto no grupo aí. Pro pessoal que pediu aí. Vamos lá. Tá, então, a gente falou lá passado sobre flambagem e sobre deflexão de vigas. Tá? A lista ali do cilindro, eu botei o cilindro hidráulico padrão, vocês vão ter lá um problema de flambagem para resolver. Uma pincelada aí sobre a flambagem. E eu quero iniciar hoje já o nosso capítulo 5. Nosso capítulo 5, que é o critério de falha estática. Eu já estou acabando minha reunião, já estou com 32 minutos já vou pular para o segundo período, mas a gente vai tocar até que dá. Então, o que seria uma falha estática? Uma falha estática é uma falha que acontece com menos de 1000 ciclos. Menos de 1000 ciclos é considerado uma falha estática, né? Ou puxou e rompeu e deu. Tá? Então, tem exemplos aí, parafuso, isso aqui é um cortador de grama quebrado, tá? Uma máquina de fazer correntes, tá? Também falhou com poucos ciclos, né? Com poucos ciclos. Falhou com um ciclo. Então, no primeiro ciclo ela já falhou. Tá? Molas também, enfim. Falha estática menos de 1000 ciclos. E a gente tem na engenharia várias aplicações, tá? Que a gente utiliza critério de falha estática, né? É diferente da falha dinâmica, que envolve a fadiga do material.
né? A gente está falando de fase que acontece antes da fadiga, né? Que seria o escoamento até levar à ruptura do material. Tá? Então, a gente falou na primeira aula, que foi presencial ainda, tá? De como considerar um fator de segurança adequado. A gente fez os gráficos lá, falou, né, de utilizar um fator de segurança e tinha muito a ver com a incerteza que eu tenho da resistência do material e com a incerteza que eu tenho com a aplicação da carga. Né? Certeza que eu tenho com a aplicação da carga. E aí a gente entrou no capítulo 13, capítulo 4, e círculo de Moore, e confusão, tá? E aí a gente chega nesse quesito aqui, certo? Qual que é o quesito? A gente viu que a gente tem um estado de tensão complexo, multiaxial, né? Não é só em X, eu tenho em X, Y e talvez até em Z, né? Eu tenho tensões normais, eu tenho tensões cisalhantes, e aí eu tenho que comparar essa tensão com a tensão de resistência do ensaio de tração. Tá? Vou desenhar aqui, fica mais claro para mim e talvez fique para vocês também. Então, eu tenho o meu ensaio de tração. Onde é que eu tiro? Né? É o ensaio mais básico ali. O ensaio de tração. Não vi agora que eu vi, Jonathan. Como fazemos para ver se fizemos certo essa tarefa 4? Cara, eu não tenho comigo, eu tenho só do livro que eu tenho, tá? Que é a edição mais nova de vocês aí. Mas se vocês procurarem na internet, vocês têm um solution, né? Um livro de solução aí. Eu vou dar uma procurada, se eu tiver, eu disponibilizo para vocês também. E aí tem lá passo a passo tudo como ele calculou, né? Até eu como professor nem podia falar isso, mas tudo bem. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no procurar esse livro de solução aí, ele tem todas as respostas e o exercício aí resolvido. Tá? Vamos lá, ensaio de tração. Então, lá no ensaio de tração, tá? Eu saio com valores SY e SUT, certo? Seria a resistência mecânica do material e a minha resistência ao escoamento. Tá? Como é que é feito esse ensaio de tração? Pego uma barrinha aplicada a uma carga, né? E olha, SY é força sobre área, né? A força nesse momento dividido pela área nesse momento. SUT é a força máxima do ensaio sobre a área inicial, né? A gente falou isso em processo de conformação. Tá? Beleza, só que aí aqui se fosse para a gente pensar, se eu quisesse imaginar como é meu estado de tensão nesse ponto, eu tenho um estado de tensão uniaxial. Uniaxial. Tá? E aqui vai me dar uma grandeza escalar, né? SY, sei lá, 200, 300, 400, 1000. Tá? E aí, como é que eu comparo essa grandeza escalar, esse ensaio uniaxial, com o meu eixo? Sei lá, a gente viu aquele eixo em L, né? Meu eixo em L lá. Assim mesmo. Soldado lá, sei lá. Certo? A gente viu que aqui em determinado ponto a gente tinha um estado de tensão, que era tração e mais cisalhamento. Eu não tenho mais um estado uniaxial. Eu posso ter um estado 2D, 3D. E aí, como é que eu comparo esse cara com esse cara? Então, essa que é a maior dúvida. Tá? Como comparar os estados de tensão, né? O estado que eu tenho com o estado da literatura, tá? E mais, tá? É muito comum
é muito comum em normas técnicas, tá? No ensaio no dimensionamento, você tem que atender a um certo fator de segurança. Tá? A gente chama de N aqui no nosso curso. Seria o nosso SY pela tensão. Tá? Eu já vou botar uma tensão equivalente já, para dar uma ideia de como a gente vai fazer isso. Né? Uma tensão desse cara. Só que qual tensão que eu boto aqui? Eu boto essa tensão, eu boto essa tensão, eu boto se eu tivesse uma tensão em Y, se eu tivesse uma tensão em Z. Né? Então tem essas dúvidas. Tá? Então, essas dúvidas são normais. Como é que eu sei se eu estou atendendo esse coeficiente de segurança ou não? Então, e mais ou menos explica isso aqui. Então, existem teorias de falhas, tá? Teorias de falhas. E a teoria de falha depende do material em análise. Depende como o teu material vai falhar, tá? Tá acabando a apresentação, pessoal. A hora que acabar, a gente vai para outra, tá? Eu dou um tempinho para vocês migrarem ali, a gente segue direto. Depois a gente faz um intervalinho aí, se vocês concordarem. Se não concordarem também, eu vou fazer igual. Só para dar uma distraída. Então, essas teorias de falhas dependem de como o teu